Olá a todos, aqui é o Everaldo. Eu pedi para a IA fazer especialmente uma lição sobre o pre-roll buffer, que é um array circular. Então, assim, se você estivesse programando lá no segundo período, você teria que aprender esse tipo de estrutura que é bem chato de fazer manualmente, mas vocês vão ver que é bem conveniente aqui no Java e no Kotlin, né? Porque lembrando que você pode escrever código Java dentro do Kotlin e usar as funções do Java também, né? O Recoda usa o Celero VAD para detectar fala, mas o VAD precisa de 400 milissegundos de fala contínua para confirmar o estado de gravação. Durante esses 400 milissegundos, as primeiras consoantes da palavra já foram descartadas. E são exatamente elas que o Whisper precisa para transcrever corretamente. Nesta lição vamos estudar o Pre-Roll Buffer, 25 linhas de Kotlin, que resolvem esse problema guardando as últimas janelas de silêncio e as devolvendo quando a fala começa. Então ele vai explicar o problema, né? O problema começa no atraso de confirmação do VAD. O Celero precisa de 400 milissegundos divididos por 30 e 2 milissegundos por janela. Isso é 12 janelas consecutivas de fala antes de emitir o evento speaking. Observe o diagrama. A linha do tempo começa com silêncio. As sílabas ré, cu, chegam no início da palavra, mas o evento speaking só chega depois da janela número 12. Nesse ponto, as sílabas iniciais já passaram pelo collect sem ser salvas. O Whisper recebe o segmento começando no meio da palavra, transcreve errado ou perde a palavra inteira. O callout resume. O Whisper precisa do início da palavra para transcrever corretamente, e é exatamente isso que o pre-roll buffer vai garantir. Eu acho que já está bem clara a explicação, né? Quando o VAT confirma que está falando, você pode perder trechinhos de letras, né? Tipo o começo da letra, que é 400 milissegundos, né? 0,4 segundos. E aí então ele vai pegar e guardar num buffer sempre os últimos 1400 milissegundos para quando ele começar a falar, ele vai puxar esse valor, né? O pre-roll buffer tem 3 responsabilidades. A primeira, durante o silêncio, guardar as últimas N janelas descartando as mais antigas quando o buffer está cheio. A segunda, quando a fala começa evento speaking, devolver todas as janelas guardadas de uma vez via a função drain. Essas janelas são colocadas no início do segmento, antes das janelas de fala ativa. A terceira, ao parar a gravação, esvaziar o buffer via buffer.clear com parênteses sem devolver nada. Veja como o handle áudio do ViewModel usa o buffer. No ramo de silêncio, pre-roll buffer, .push, de window guarda a janela. No ramo de speaking, pre-roll buffer.drain com parênteses, devolve todas as janelas acumuladas. E elas são adicionadas ao início do segmento. A implementação usa ArrayDeck como ring buffer. O construtor recebe pre-romance e windowMs. A capacidade é calculada dividindo pre-romance por windowMs 1000 dividido por 30, e 2 é 30 e 1 janelas. O coerce@list de 1 é uma proteção importante. Se alguém passasse pre-romance igual a 16 com windowMs igual a 32, a divisão resultaria em 0 capacidade 0, buffer inútil. Com coerce@list 1, o buffer sempre guarda pelo menos uma janela. O ArrayDeck é inicializado com capacidade mais 1 para evitar resys interno na primeira inserção. A função push verifica se o tamanho atingiu a capacidade. Se sim, remove o primeiro elemento com ponto remove first, com parênteses o mais antigo, e adiciona o novo no final, com ponto add last, com parênteses seguido de window.copyoff com parênteses. Comparando com o ring buffer clássico. O clássico usa um array fixo com 2 índices, head e tail, que avançam circularmente mais eficiente em memória, mas requer gerenciar os índices manualmente. O ArrayDeck oferece o mesmo comportamento com código muito mais legível. Para 30 e 1 janelas de 1 KB cada, a diferença é imperceptível. Então se você estudou, vai estudar programação lá por Algoritmos 2, talvez tenha um exercício de você fazer um ring buffer, que é um buffer circular, né? Aí você vê que o contador dele, sempre você usa o módulo para zerar, então ele vai até o final e zera. E aqui em Java é muito tranquilo, você usa esse arrayDeco aqui, aí você usa esses dois métodos, remove first e add last. E ele
ele cuida do índice circular automaticamente, você não precisa ficar cuidando dele. Então é bem confortável. Vamos visualizar a função push com um buffer de capacidade 4 recebendo janelas em sequência. No início, o buffer está vazio. Quando a janela A chega, buffer vazio, só adicionamos resultado A. Quando a janela B chega, tamanho 1, menor que 4, adicionamos resultado A, B. Quando a janela C chega, tamanho 2, adicionamos A, B, C. Quando a janela D chega, tamanho 3, adicionamos A, B, C, D. Agora o buffer está cheio, capacidade atingida. Quando a janela E chega, tamanho igual à capacidade, removemos o primeiro, que é A, depois adicionamos E. Resultado, B, C, D, E. A janela A foi descartada. A janela mais antiga sempre sai quando a mais nova entra. O buffer nunca ultrapassa a capacidade. Isso ele está dizendo que basicamente é o seguinte, que ele vai estar guardando 1400 milissegundos e é uma janela deslizante. Conforme o tempo vai passando, ele vai descartando e vai pegando o próximo. Assim. Primeiro ele enche e ele vai descartando. Né? É bem interessante. A função drain retorna todas as janelas guardadas e limpa o buffer em uma única expressão. A implementação é buffer.tallest, com parênteses, ponto alço com chaves buffer.clear, com parênteses. O ponto alço com chaves é o padrão correto aqui. Ele executa um efeito colateral neste caso, buffer.clear, com parênteses, e retorna o objeto receptor, que é o resultado de ponto tallest, com parênteses. O lado a lado mostra as duas versões equivalentes. Com ponto alço, tudo em uma linha, sem variável temporária. A versão explícita declara result igual a buffer.toList. Depois chama buffer.clear. Depois retorna result 3 linhas, mesmo comportamento. Por que .toList com parênteses não copia os arrays? Porque toList cria uma nova lista com as mesmas referências, os short array não são duplicados. Após buffer.clear com parênteses, a lista retornada é a única referência a esses arrays. O chamador recebe propriedade implícita dos dados. Ele está dizendo que em vez de você escrever em 3 linhas, pegar o buffer, converter para uma lista, limpar o buffer e retornar o resultado, ele faz numa linha só. Ele converteu o buffer to list, aí ele usa esse alço para fazer essas duas coisas. Ele vai retornar a lista, mas ele vai limpar o buffer. Bem interessante isso. Este é o slide mais importante da lição. O pipeline de áudio do Recoda tem 3 pontos com window.copyoff com parênteses. Cópia número 1. No Audio Recorder, emite de window.copyoff, com parênteses, garante que o window que chega no collect do viewModel é uma cópia independente do array interno do Audio Record. Cópia número 2. No preroll buffer.push, buffer.addLast de window.copyoff com parênteses. Cópia número 3. No handle áudio do viewModel, currentSegment.add de window.copyoff com parênteses. A pergunta explícita. Dado que a cópia número 1 já existe, as cópias número 2 e 3 são redundantes? A resposta: sim, são tecnicamente redundantes. No código atual, a cópia número 1 garante que o window dentro do collect já é um array único e exclusivo. As cópias 2 e 3 copiam algo que já é uma cópia exclusiva. Então são excesso ou paranoia. Não são encapsulamento defensivo correto. O preroll buffer é uma classe independente. Ela não sabe que seus chamadores sempre passarão arrays pré-copiados. Se alguém reutilizasse o preroll buffer em um teste ou em uma integração diferente, sem a garantia da cópia número 1, a cópia número 2 seria essencial. O veredicto. Redundantes no contexto atual, justificados como encapsulamento. Engenharia defensiva, não paranoia. O custo. Cerca de 62 KB por segundo de alocações extras, imperceptível para a gravação de voz. Eu pedi para a IA fazer essa pesquisa, né? E a minha conclusão, eu falei, não vale a pena arriscar, tirar esses copy-off, depois ver que está corrompendo a memória, não está salvando direito, não está detectando direito, não está transcrevendo direito.
dá para tentar fazer por curiosidade, tirar e testar, mas deixa assim mesmo. O pre-roll buffer expõe duas propriedades calculadas. A primeira é buffered ems. Inteiro, getter customizado, retorna buffer.size multiplicado por window ems. A segunda é window count. Inteiro, getter customizado, retorna buffer.size. Essas propriedades usam getter customizado em vez de campo armazenado. Isso significa que são calculadas sob demanda a partir do estado atual do buffer. Toda vez que você as lê, o valor é calculado na hora, a partir de buffer.size. A vantagem é que estão sempre sincronizadas com o buffer. Não há risco de um contador ficar desatualizado se a função push ou a função drain esquecerem de incrementar ou decrementar. Comparando com o campo armazenado seria um var window count, igual a 0 que você incrementa no push e decrementa no drain. Funciona, mas qualquer bug no incremento ou decremento deixa o contador errado. O getter calculado elimina essa classe de bug. Isso é bem legal, porque você vê que a IA é como fosse quase um programador de verdade, não tem uma filosofia dela, não tem as preferências, como eu mencionei em outros vídeos. O ciclo completo com o pre-roll buffer funciona assim. Durante o silêncio, cada janela passa pelo handle áudio e entra no ramo else pre-roll buffer.push de window. O buffer vai acumulando as últimas 30 e janelas, descartando as mais antigas. Quando o VAD detecta fala após 12 janelas consecutivas, o evento speaking chega no handle áudio. O ramo speaking chama pre-roll buffer.drain com parênteses, que devolve todas as janelas acumuladas. Essas janelas são adicionadas ao início do current segment, antes das janelas de fala ativa. A partir daí, cada nova janela de fala é adicionada diretamente ao segmento. Quando o VAD detecta o fim da fala, Flush Segment envia o segmento completo com o pre-roll para o Whisper. O Whisper agora recebe a palavra completa do início ao fim e transcreve corretamente. Resumindo os conceitos desta lição. Primeiro, o problema VAD precisa de 400 milissegundos para confirmar fala. E nesse tempo, as primeiras consoantes já foram descartadas. O Whisper precisa do início da palavra para transcrever corretamente. Segundo, o ArrayDeck, como ring buffer a função push, usa .removeFirst com parênteses e .addLast com parênteses em O de 1 para manter o buffer sempre dentro da capacidade, mais legível que o ring buffer clássico com índices circulares. Terceiro, o coerce_at_least de proteção contra pre-romance menor que windowmans. Garante que a capacidade seja sempre pelo menos 1. Quarto, a função drain com ponto alço com chaves retorna .toList com parênteses e limpa o buffer em uma expressão. O ponto alço executa o efeito colateral e retorna o receptor, sem variável temporária. Quinto, copy-off defensivo às cópias número 2 e 3 são tecnicamente redundantes, dado que a cópia número 1 no emit já existe, mas são encapsulamento correto. Cada componente protege seus invariantes independentemente dos chamadores. Então é isso aí, obrigado. Essa foi a lição 13, o pre-roll buffer. E a próxima lição vai ser o parse de Wave Riff. Então é a parte mais técnica sobre o que é o formato do Wave, como que o som está armazenado. Muito obrigado, curtam e compartilhem. E espero hoje e amanhã estar gravando os últimos vídeos, né? Já estamos aqui na 14, faltam mais... Aqui, 15. Tá, 21 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Além da 14.